Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés. Sejam bem-vindos ao nosso humilde canal, como sempre, trazendo aqui uma porção da Palavra de Deus para edificar a sua vida e aquecer o seu coração. Hoje, dando continuidade à série das parábolas do Senhor Jesus, vamos falar da parábola do servo bom e do servo mau, do mordomo infiel, também chamado assim, mas aí confunde com uma outra parábola, enfim. Mateus, capítulo 24, versículo de número 45. Diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Pois bem, a parábola do servo bom e do mau é sobre mordomia cristã. Fala também de últimas coisas, de galardão e de juízo eterno. Jesus, ele usa a figura de um mordomo, um servo que está responsável por outros na casa do seu senhor, com a obrigação de dar-lhes o alimento a seu tempo. Um mordomo é um dispenseiro, e os apóstolos dizem o seguinte, 1 Pedro 4,10, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E também 1 Coríntios 4,2, além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Glória a Deus. Cada cristão, então, possui responsabilidades, porque são servos de Cristo. E se Cristo é o nosso Senhor, ele deixou tarefas e atividades que devemos cumprir. Na parábola, ele ilustra essas responsabilidades que temos, como dar o sustento. Em outras versões, acharemos dar o alimento ou dar a ração ao seu tempo. Isso significa o quê? Que a nossa missão como despenseiros de Cristo é alimentar. Alimentar, simplesmente isso. E agora, alimentar o quê? Ou alimentar com o quê, Alimentar com a palavra de Deus. Ela é o alimento que devemos administrar. Veja Hebreus 5,13. Ele diz assim: todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. E o apóstolo Pedro, 1 Pedro 2,2, ele diz assim que procurai ardentemente o leite racional, para que por eles vá crescendo, ou seja, se alimentar da palavra de Deus para crescer. E Jesus fala, que devemos nos alimentar dele, da sua carne, do seu sangue. Nós sabemos que Jesus remete à palavra de Deus. Ele é o verbo de Deus. Verbo é palavra. Agora, alimentar quem? Nós já sabemos qual é o alimento, é a palavra. Agora, quem? Ora, família, amigos, parentes, todos que passam pela sua vida. Veja Mateus 28,19. E quando? Quando é que temos que dar o alimento? Em todo o tempo. Veja 2 Timóteo 4,2. Ele diz: pregue a palavra em tempo e fora de tempo, exorta, ensina, glória a Deus. Aí você fica com uma dúvida, Nós já vamos ver o restante da palavra, mas essa primeira parte é muito forte. A dúvida é, com tantas tarefas e mandamentos, por que Jesus, nessa parábola, ele destaca a missão de pregar o evangelho? A resposta é simples. Porque só realiza essa missão aquele que já foi perdoado e salvo por Cristo, portanto está pronto para trabalhar e salvar outros, aquele que tem comunhão diária com Deus, aquele que tem vida de oração pelas almas perdidas, aquele que pratica a meditação bíblica diariamente, isso faz parte da comunhão, aquele que ama o próximo como a si mesmo, e conhece bem a palavra de Deus. A missão de anunciar o evangelho é a prova da nossa maturidade cristã.
Você quer saber se o cristão é maduro? Verifica se ele anuncia o evangelho, se ele fala de Deus, se ele fala de Cristo para as pessoas ao seu redor. Porque nós temos que ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Veja 1 Timóteo 4,12. Um cristão que anuncia o evangelho, que prega a palavra com frequência, é um cristão maduro. Existem aqueles que só aparentam ter maturidade e só querem pregar na igreja com microfone. Mas um cristão maduro, ele prega a palavra como for, onde for, falando, cantando, escrevendo, gravando, conversando, almoçando, jantando, como diz a Bíblia, em Lucas 9,60, deixa os mortos enterrar os mortos, rapaz. Agora tu vai e anuncia o reino de Deus. Aleluia. E em contrapartida, Jesus ele fala, né, na parábola aqui, Mateus 24:48, mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor está demorando. É interessante isso, né? Porque parece simples, mas é muito profundo. Veja que o mordomo aqui, o servo, ele se torna mau a partir do momento em que ele perde a esperança na vinda do seu Senhor. Ele é servo do Senhor, mas quando ele perde a esperança de que o seu Senhor vai voltar, meu Senhor está demorando demais, ele se torna mau. Ou seja, os crentes que já perderam a esperança na volta de Cristo se tornaram levianos, irresponsáveis, né, vivendo de qualquer forma, escandalizando o evangelho de Cristo. A Bíblia explica o motivo de Cristo ainda não ter vindo, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Leia e medite, tá? Crente que não espera mais a volta de Cristo é o tipo que só trabalha se tiver alguém olhando. Ou seja, como ele pensa que Cristo não vem, então ele não trabalha, ele não exerce a função de um despenseiro, de um mordomo fiel. E qual é o resultado disso? Quando a pessoa perde a esperança na vinda de Cristo, o que acontece? O texto diz, veja, Mateus 24:49. Está dizendo, e começar a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os ébrios. Ou seja, o primeiro resultado é espancar. Quer dizer o quê? Dar lugar ao velho homem, deixar o velho homem te dominar novamente. Tá? E o segundo resultado é comer e beber. Isso quer dizer se entregar aos vícios e prazeres deste mundo. E a consequência disso, o que vem depois, é ser pego de surpresa. Porque o texto diz, virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera, a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, queridos irmãos, vigiemos, pois quanto mais você vê crentes desviando, outros escandalizando, cometendo pecados terríveis dentro das igrejas, fora das igrejas, mais perto está a vinda do Senhor Jesus. Não seja pego de surpresa, Guarde o que você tem. 1 Coríntios 10:12, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Tá? Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Fazendo assim, nos veremos lá no céu. Aleluia. Tá? Vou ficando por aqui, tá bom? Se você gostou dessa palavra, falou contigo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais que tem mais gente precisando ouvir, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, família e ministério, em nome de Jesus.